Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Em nosso programa estamos estudando todos os livros da Bíblia, um de cada vez. Você é um ouvinte novo? Junte-se a nós. Já estudamos desde o livro de Gênesis e agora estamos passando pelas cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento. No final do último programa, estudamos a carta de Paulo aos Gálatas. Nos capítulos 13 e 4, Paulo aborda o que chamei de a perspectiva do Evangelho. Infelizmente, nosso tempo não permite que estudemos cada um dos textos em profundidade, analisando versículo por versículo. Eu gostaria de poder fazer isso, a carta aos Gálatas, porque esse é um texto muito profundo. Nós observaremos as 8 perguntas que Paulo faz no capítulo 3, porque elas nos farão refletir. Paulo fazia perguntas da mesma maneira que Jesus fazia. Em apenas um dos evangelhos, no de Mateus, Jesus fez 83 perguntas. O rabino Gamaliel também gostava de ensinar fazendo perguntas. Uma vez um velho professor rabino estava dando sua aula e fazendo perguntas e respondendo as perguntas dos alunos com outras perguntas, quando alguém perguntou: por que o senhor sempre responde a uma pergunta com outra pergunta? E o rabino respondeu: e por que não? Paulo fez 8 perguntas no capítulo 3 de Gálatas para construir uma argumentação muito forte sobre a justificação pela fé e não pelas obras. Desta forma, ele ensinou que manter a lei ou as regras não salva ninguém. Em sua argumentação, Paulo usa 2 ilustrações. Uma delas é de Abraão. Sempre que lemos sobre fé no Novo Testamento, encontramos o nome de Abraão. Nesse texto, Paulo revela uma verdade sobre Abraão que não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia. Paulo fala que Abraão sofria de uma doença e que essa doença era a fé. Eu resumi assim o que Paulo falou no capítulo 13 de Gálatas sobre Abraão. Qualquer um que receber de Deus o dom da fé para crer no Evangelho absoluto que preguei quando estava com vocês, sofre da mesma doença de fé que Abraão tinha. Por que será que algumas pessoas ouvem o Evangelho e creem, e outras ouvem a mesma coisa e acham que é a maior besteira que já ouviram na vida? Não é uma questão de ser mais ou menos inteligente, ou de ser iluminado, ou de ser racional. A fé não é uma questão de inteligência. A fé é uma questão de receber um dom de Deus. Deus quer dar a você o dom da fé. Paulo falou isso em Filipenses, capítulo 1, verso 29. Ele escreve: a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo. A questão é saber, você quer crer? Você quer receber o dom da fé? Aqueles que creem no Evangelho não podem se gloriar disso. Se você tem fé, é porque Deus deu a você o dom da fé. A fé é um dom de Deus, conforme Paulo declarou em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. A fé não é uma questão de obras. Abraão creu quando Deus lhe disse que sua descendência seria tão numerosa como os grãos de areia na praia ou como as estrelas no céu. Este homem extraordinário creu em Deus. Deus então olhou para ele e disse: vejam este velhinho, ele já tem 100 anos. Eu falei para ele que ele seria pai. Ele acreditou. Eu gosto quando digo alguma coisa e as pessoas acreditam. Declaro este homem justo porque ele creu em mim. No capítulo 13 de Gálatas, Paulo diz que se você tem esta fé salvadora e crê no Evangelho de Cristo, então você é filho de Abraão. Em outras palavras, você é um judeu. Por isso não é possível que alguém seja discípulo de Jesus Cristo e odeie judeus, porque se você compreende o capítulo 13 de Gálatas, entende que você mesmo é um judeu. Espiritualmente você é um judeu. Você é um filho legítimo de Abraão, se tiver o dom da fé e sofrer da mesma doença de fé da qual Abraão sofria. Paulo também afirma que a lei que estamos tentando usar para nos salvar tem um propósito e, neste capítulo, lança para nós uma perspectiva da lei e fala sobre qual é a função dela: mostrar a você que você precisa de um Salvador. Paulo diz que é a lei e que a lei foi uma linha reta que Deus estabeleceu ao lado de todos os caminhos tortos da sua vida para evidenciar a você que sua vida é toda torta. A lei não veio para salvar, mas para mostrar que você jamais poderá ser salvo cumprindo a lei. A pergunta que Paulo faz nesta parte do texto é: se você podia ser salvo através do cumprimento da lei, por que Cristo teve que morrer na cruz? Se você podia ser salvo cumprindo a lei, então Cristo morreu à toa. Deus não teria mandado seu filho para morrer na cruz se você pudesse ser salvo cumprindo a lei.
Não seria muito inteligente da parte de Deus mandar Jesus para morrer na cruz se você pudesse resolver o problema cumprindo toda a lei? Se você acha que boas obras podem salvá-lo, como você sabe que já fez uma quantidade suficiente de boas obras para ser salvo, como você sabe se já atingiu o número suficiente de pontos ou não, hein? São estas questões que encontramos no capítulo 3 de Gálatas. Quando Paulo coloca a lei em perspectiva, ele fala que a lei tem o seu propósito e sua função. Paulo foi criado numa casa de romanos e teve uma ótima educação. Provavelmente ele foi educado seguindo o costume da época por algum tutor particular que ensinava, disciplinava, educava, instruía e preparava a criança para exercer sua cidadania romana. Paulo dizia que este era o propósito da lei. A lei servia apenas como um tutor do povo escolhido de Deus que o preparava para a salvação. Esse era o propósito da lei, mostrar que você não poderia salvar-se a si mesmo e que por isso Cristo veio, porque você precisava de um Salvador. No capítulo 4, Paulo apresenta uma alegoria do Evangelho. Primeiro, ele apresentou o Evangelho apóstata, depois o Evangelho absoluto, depois o Evangelho ao contrário, o Evangelho em perspectiva e as ilustrações de Abraão. O próximo Evangelho que Paulo apresenta é o alegorizado. Paulo usa de forma alegórica a história de Abraão, que teve 2 filhos, Ismael e Isaque. E é daí que tiramos um princípio bíblico de interpretação. Ouça a definição do que é uma alegoria. Alegoria é uma história na qual personagens, lugares e coisas têm outro significado, geralmente ligado a um princípio moral. Quando estudamos o Velho Testamento, vimos várias alegorias e veremos outras mais no livro do Apocalipse. No Evangelho de João, também vimos algumas porque ele escrevia usando figuras. Paulo afirma na carta aos Gálatas que Abraão tinha 2 filhos. Este é um fato histórico. Se você for à Terra Santa hoje, verá nitidamente a presença de 2 povos distintos, os árabes e os judeus. Se Abraão não tivesse dado ouvidos à sua mulher, hoje não haveria crise do Oriente Médio, mas ele ouviu e teve um filho com a serva egípcia de Sara. Ele teve um filho com Agar. Este filho Ismael se tornou o pai de todos os árabes muçulmanos que o reconhecem. Mas para Paulo isso também é uma alegoria. Esse primeiro filho de Abraão, Ismael, foi uma figura da carne, da obra da carne, da natureza humana, sem a ajuda de Deus. Deus tinha dito a Abraão que lhe daria um filho, e Abraão tentou dar uma forcinha para Deus. Afinal, ele já tinha esperado muito tempo por aquele filho, e até sugeriu vários planos que passavam por cima de Sara. Ele sugeriu que Ló fosse o herdeiro que Deus havia lhe prometido, ou, conforme o capítulo 15 de Gênesis, o seu servo. Finalmente, no capítulo 16 de Gênesis, Abraão deu uma mãozinha para Deus, gerando Ismael com a serva de Sara, chamada Agar. Ter o filho com a serva Agar seria um costume aceitável naqueles dias. Naquele contexto histórico não era considerado imoral. Mas Paulo destacou que Ismael foi um projeto só de Abraão, da sua carne, sem a ajuda de Deus. Essa história de Agar e Ismael é uma alegoria da carne. Quando Paulo fala em carne, refere-se ao que fazemos por nós mesmos, sem a ajuda de Deus, de acordo com nossos planos, sem buscar a Deus, sem orar, sem se importar com o que Deus pensa. A isso Paulo chama de obras da carne. Pode ser que você ouça pessoas orando assim: eu reivindico isso, eu reivindico aquilo. Na verdade, elas estão dando ordens a Deus: cure tal pessoa, faça isso, faça aquilo, porque eu reivindico. Paulo afirma que isso é agir na carne, não é oração, não é de Deus. Orar é se apresentar a Deus como uma folha de papel em branco, pronta para ser preenchida com as ordens de Deus. Paulo afirma que nós, os crentes, temos 2 grandes forças atuando em nossas vidas, que é a carne e o espírito, uma guerreando contra a outra. Você não para de existir quando recebe o Espírito Santo. Você se lembra que Paulo afirmou 3 vezes em Gálatas 2:20? Eu vivo, eu vivo, eu vivo. Ele disse: eu vivo porque Cristo vive em mim, vivo pela fé no Filho de Deus. Depois Paulo diz que vive porque foi crucificado com Cristo. Quando recebemos Jesus, podemos escolher entre viver de acordo com o que Ele nos manda viver ou viver do nosso próprio jeito. E isso é viver na carne, resulta em obras da carne. Paulo afirma que os 2 filhos de Abraão representam uma alegoria.
A história do filho de Abraão com Agar e Ismael é uma alegoria da carne. A história do filho de Abraão com Sara e Isaac é uma alegoria do espírito, porque só Deus poderia fazer com que ela concebesse, porque os dois já eram velhos, avançados em idade, e Sara já tinha passado da idade fértil. O nascimento de Isaac foi um milagre. Quando Deus apareceu a Abraão, ele assegurou que Sara seria a mãe de Isaac. Abraão riu, porque não podia acreditar que Deus pudesse incluir Sara neste milagre. Você se lembra do espinho na carne de Paulo? Deus revelou que tinha lhe dado aquele espinho na carne porque não queria que Paulo trabalhasse em suas próprias forças. Isso produziria obras da carne. Deus deixou que ele ficasse fraco para que dependesse totalmente dele e produzisse fruto do Espírito na sua vida e no seu ministério. Esta é a síntese do capítulo 4 de Gálatas. No capítulo 5, Paulo contrasta as obras da carne com o fruto do Espírito. No capítulo 4, ele fez uma alegoria das obras da carne e do fruto do Espírito. Ele apresentou o Evangelho alegorizado. Ele disse que Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho é uma alegoria da carne, mas o segundo filho é uma alegoria do Espírito. Paulo disse aos Gálatas e a nós que não fomos salvos graças ao nosso próprio esforço. Nosso próprio esforço não salva ninguém. Deus teve de nos salvar através de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos deu a experiência do arrependimento e o dom da fé para que crescêssemos e recebêssemos a salvação de Deus. Esta é a essência da mensagem do Evangelho absoluto apresentado por Paulo na carta aos Gálatas. Infelizmente eu tenho que encerrar o programa agora, mas antes disso seja sincero comigo. Você achava que poderia ser bom o suficiente para seguir um monte de leis e regras e se salvar? Paulo diz que isso é obra da carne, você tem de nascer do Espírito. É Deus quem faz isso, é Ele quem faz isso em nossas vidas. Você já foi salvo milagrosamente por Deus? Se ainda não, fale com Ele, diga que você quer que Ele o salve do poder do pecado e da morte. Que Deus possa lhe abençoar grandemente. Espero você para o próximo encontro com a palavra. Até lá.